Olá, essa é a terceira aula da série sobre avaliação da implementação de planos de recursos hídricos, o manual da ANA. Nas aulas anteriores, falamos sobre o método de avaliação da implementação da ação, que utiliza indicadores de desempenho, um método simples com apenas 5 indicadores, e que indica a porcentagem da implementação da ação. Vimos também o painel de controle da ação, que reúne as informações sobre essa implementação. O passo 1, que é a síntese das informações do plano. O passo 2, os indicadores de desempenho. Passo 3, avaliação da implementação da ação. Passo 4, gráfico de avanço da ação. Agora, vamos para o conteúdo da aula 3. Nesta aula, trataremos da avaliação da implementação do plano de recursos hídricos. Agora que já foi feita a avaliação da implementação de todas as ações do plano, ou seja, as pequenas unidades, faremos a agregação desses resultados para termos a avaliação da implementação global do plano de recursos hídricos. Esse é o passo 6. E da mesma forma que fizemos para cada uma das ações, o plano também terá o gráfico de avanço, que é o passo 7, e o painel de controle, que é o passo 8. O passo 6 é a agregação dos resultados. Neste momento, todas as ações do plano já foram avaliadas. Este quadro organiza as ações ou as menores unidades de implementação do plano e mantém as divisões e subdivisões, ou seja, os conjuntos de ações. No exemplo utilizado neste quadro, percebemos que as unidades de implementação foram chamadas de programa. Temos lá programa A1, programa A2, programa A3 e assim sucessivamente. E essas unidades foram agrupadas em componentes. Então, temos a coluna dos componentes, componente A, componente B e componente C. Se um plano for elaborado em programa, subprograma, ações, é só ajustar linhas e colunas do quadro para que essas divisões fiquem claras. É necessário ter colunas também para nota obtida e nota prevista. Podemos ver isso para cada um dos programas e para cada componente, que neste caso, componente é o agrupamento de programas. E também teremos a coluna de nota obtida e nota prevista para o plano como um todo. Respeitada a divisão de elaboração do plano, o quadro facilita a visualização dos conjuntos ou agrupamentos de ações. Neste caso, temos 3 componentes e seus respectivos programas. O componente A é formado por 4 programas: programa A1, programa A2, programa A3 e programa A4. Já sabemos as notas obtidas e notas previstas desses programas. Para saber a nota do componente, faremos um cálculo de média simples dos programas que fazem parte do componente A. Faremos o cálculo de média simples para a nota obtida e um cálculo de média simples para a nota prevista. Para o componente A média simples é o resultado da soma das notas dos seus 4 programas e posterior divisão por 4. A única atenção é utilizar as notas obtidas dos programas para calcular a nota obtida do componente e depois fazer a mesma coisa para a nota prevista. Então, como fica o cálculo? Vamos somar as notas obtidas dos programas A1, que é 0, A2, que é 0,25, A3, que é 0, e A4, que é 0,5. Fazendo a soma desses 4 valores e, posteriormente, dividindo por 4, a gente vai chegar na média simples da nota obtida deste componente. Depois, é só fazer o mesmo cálculo para saber o valor da média simples da nota prevista. A partir dos cálculos feitos, temos já uma análise. O plano de recursos hídricos fez a previsão que, no momento desta avaliação, a implementação estaria em 81%,
No entanto, a implementação real, que é a nota obtida, foi de 19%. Para o componente B, faremos os mesmos cálculos. Observem agora que o componente B é formado por 3 programas. Então, os cálculos de média simples para a nota obtida e para a nota prevista vão ter a soma dos programas B1, B2 e B3 e posterior divisão por 3. Lembrem de usar a nota obtida dos programas para calcular a nota obtida do componente e a nota prevista do programa para calcular a nota prevista do componente. Para o componente C, utilizaremos os mesmos cálculos de média simples. Notem que o componente C é formado por 5 programas. Faremos os cálculos e chegaremos nas notas obtidas e previstas do componente C. Assim, chegamos aos resultados de nota obtida e nota prevista dos componentes A, B e C. Se um plano de recursos hídricos tiver outras divisões e classificações, será utilizado o mesmo princípio de média simples das unidades que compõem essas divisões de organização do plano. Agora já podemos fazer algumas interpretações de posse desses resultados. Quanto foi previsto e quanto foi efetivamente implementado os componentes A, B e C? Fazendo essa comparação, componente por componente, quanto foi previsto e quanto foi efetivamente implementado, o gestor consegue saber qual tema ou qual componente precisa de mais recursos e dedicação para a implementação. E o índice de implementação do plano de recursos hídricos? Pelo mesmo princípio de média simples, chegaremos aos resultados de nota obtida e nota prevista, fazendo uma média simples de todas as menores unidades que compõem o plano. Nesse caso, de todos os programas que compõem esse plano. Com os resultados prontos e organizados no quadro, podemos fazer uma rápida interpretação. Quanto foi previsto e quanto foi efetivamente implementado até o momento da avaliação esse plano de recursos hídricos? Coluna de nota prevista, 0,70. Isso significa que era para o plano já ter sido implementado em 70%. Coluna da nota obtida, 0,16. Isso significa que efetivamente implementado foi apenas 16%. Em relação aos cálculos, o manual organizou o método simples, que aponta um número, uma porcentagem, que é o índice de implementação do plano. Esse método se adapta, inclusive, a situações mais complexas. Por exemplo, é possível utilizar mais do que 5 indicadores. Para isso, vai ser preciso mais recursos, principalmente recursos humanos, para que o monitoramento consiga ter respostas mais detalhadas. Aplicar pesos. Prioridades que são pactuadas, no sistema de peso. Não será mais uma média simples. Só vai ser preciso um ajuste matemático para realizar os cálculos. Ainda assim, o método atende, inclusive, aos planos de recursos hídricos mais complexos. Para essas observações, são necessárias as devidas pactuações na bacia. O passo 7 é o gráfico de avanço do plano. O gráfico de avanço do plano segue exatamente o mesmo princípio do gráfico de avanço da ação. Uma linha para o avanço previsto do plano e uma linha para o avanço efetivamente realizado. O passo 8 é o painel de controle do plano, que vai reunir todas as informações obtidas no processo de avaliação da implementação. Percebemos, do lado esquerdo, o gráfico de avanço do plano, o índice de implementação e a quantidade de ações de acordo com a classificação pelas cores. Do lado direito temos as informações de implementação das unidades do plano, que aqui no caso
são chamados de programa, e a agregação dos resultados, que são os componentes. E no canto inferior temos as observações verificadas e registradas pelo avaliador. Alguns comentários sobre o painel de controle do plano. A utilização das cores chama a atenção do gestor, então facilita a identificação das ações que precisam da atenção imediata do gestor. É extremamente importante o registro das observações da equipe de avaliação sobre o que impactou, em maior ou menor grau, a implementação do plano. O foco é orientar a superação de eventuais atrasos para que, no próximo ano, a implementação efetiva se aproxime do planejado. Essas observações vão facilitar a criação de estratégias para a implementação. Vamos ter um exemplo hipotético de uma ação de um plano de bacia para alguns comentários. Essa ação hipotética: acompanhar a atualização dos planos municipais de saneamento básico a partir de municípios com maior índice populacional e menor índice de tratamento. Meta: acompanhamento da atualização dos planos municipais de saneamento. Pessoal, um erro muito comum no planejamento e construção de indicadores: utilizar a palavra reunião, articulação e mobilização como marco para alcance dos indicadores. Vejam bem, marco é o que se pretende alcançar e às vezes o marco acontece numa reunião. Por exemplo, aprovação da proposta de enquadramento ou deliberação sobre usos prioritários na bacia. A reunião é necessária e é um meio para se alcançar esse objetivo. Mas veja, na construção do quadro de indicadores, o que precisa ficar claro é o alcance desse marco, porque simplesmente a reunião, que é o encontro das pessoas, não garante que a deliberação será aprovada. Então, esse quadro de indicadores ele precisa ficar específico e claro para esses marcos que vão representar o alcance de 0,25, que é 25% de implementação da ação, ou 0,5, que é metade da implementação da ação, 0,75, que é 75% da implementação da ação, ou 1%, que é o alcance total dessa meta, e é a ação concluída. Vejam bem, no exemplo desse quadro, nós temos aqui 4 reuniões para alcance da meta. Eu posso ter 4 reuniões, eu posso ter 10 reuniões e eu posso não ter o alcance da meta de plano de saneamento básico. Então, para a gente refletir, o que a bacia precisa? A bacia precisa de reunião, a bacia precisa de atualizar os seus planos de saneamento, porque está falando, né? Municípios com maior índice populacional e menor índice de tratamento. Então, a demanda da bacia é a questão da qualidade da água dos rios, é a baixa eficiência de tratamento, é necessário o investimento em saneamento básico da bacia? São perguntas que a equipe de avaliação sempre terá em mente. As atividades listadas no quadro de indicadores de desempenho mostram que o problema ou demanda da bacia está sendo resolvido gradativamente? No exemplo hipotético, não, porque eu tenho uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, 4 reuniões. Isso não me garante que gradativamente eu tenho atualização dos planos municipais de saneamento básico. Daí, mais uma vez, a importância desse processo de avaliação, porque se não foi realizada uma análise crítica da implementação do plano, como nesse exemplo do quadro, no final da implementação prevista, que esse exemplo trouxe, que vai ser 2028, as reuniões terão acontecido, mas não necessariamente os planos de saneamento básico. E quando chegar em 2028, é que a gente vai ter essa resposta de que não houve melhora em relação à questão do saneamento. Daí a importância da equipe de avaliação procurar as informações, fazer essa análise crítica, deixar isso registrado. E toda vez que observar algo que pode ser melhorado no planejamento ou na execução, a equipe de avaliação orienta os ajustes desse planejamento
para que a implementação da ação possa ser corrigida e os objetivos da bacia gradativamente alcançados. Lembrando, reunião não é meio, é uma forma de conseguir algo. Reunião não é meta. Finalizamos o conteúdo sobre a avaliação da implementação do Plano de Recursos Hídricos e a construção do seu painel de controle. Na próxima aula, abordaremos a divulgação dos dados da implementação do plano, alguns aspectos da legislação e do Plano Nacional de Recursos Hídricos.